vamos estar estudando a lição 12, que fala a promessa de uma vida abundante. E o textuário fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundâncias. João 10, 9 e 10. E a verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. A leitura em classe está em João 10, 7 e 18. Vamos fazer como a gente faz sempre, começando pelo nosso irmão Genivaldo e dando um rodízio. João 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas os mercenários, que não é pastor de quem não são as ovelhas dele, fere o lobo e deixa as ovelhas em fora, e o lobo para se levar por discípulo. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém mais tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém. Louvado o nome do Senhor. Então, vamos para a nossa introdução. E a palavra-chave é vida abundante. E fala assim: nesta lição estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João 10. A vida em Cristo se contrasta diretamente com a vida com Ele. Quando estamos em Cristo, tudo que ensaiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então não imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante a um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Então, a promessa de vida abundante começa e termina com Jesus. E a vida abundante é um começo, né, com Jesus, que nós temos que ter com Ele um relacionamento pessoal. Então, sem isso, nós não temos vida abundante com o Senhor. Temos que ter um relacionamento com Ele pessoal. E o que significa abundante aqui? Fala assim, significa viver em plenitude, encontrando sentido e propósito através de Cristo, com a garantia de salvação e uma relação contínua com Deus. Então, também tem que ser contínuo. O tópico 1 fala assim: Jesus, a fonte de vida abundante. Pode ler para nós, irmã Leia? O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com as suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las de
e eterno com Deus se torna possível e tudo que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Então, aqui fala a respeito de Jesus. Jesus, nessa época, né, do Antigo Testamento, ele recebeu... Do Antigo Testamento, não. Jesus, ele recebeu vários nomes. Mestre, médico, advogado, juiz e também bom pastor. Então, nos Salmos 22, 23 e 24, são salmos messiânicos que vêm falando de Jesus. No Salmo 22 fala da morte de Jesus, no 23 fala do cuidado contínuo e o 24 a realeza do Senhor, que nos leva para o Novo Testamento, onde ele fala ali em João 10 que ele, né, dá vida pelas suas ovelhas. Em Hebreus 13, 20 fala que ele é o grande pastor das ovelhas, e também em 1 Pedro 5,4 que ele é o sumo pastor. Então, ele continua sendo o pastor por excelência. E ele é que nos conduz. Ele vai na frente, ele fala que adiante. Então, ele vai na frente, nós vamos seguindo ele. Então, também fala a respeito da porta, que ele se coloca como a porta. Antigamente, né, nas Judeias, eu não sei nos dias de hoje, mas antes, aquelas regiões eram muito cheias de montanhas, de vale e de desertos. Então, eu dando uma estudada sobre o aprisco, e eles falam que existia 2 tipos de aprisco. Um era um aprisco comunitário, onde os pastores eles se reuniam e levavam suas ovelhas para ficar em segurança à noite, para ficar em segurança para eles contra os ladrões e contra os predadores. Então, as ovelhas, os pastores se juntavam em um aprisco comunitário que era feito de pedra, onde havia muitas pedras, né? Então, eles faziam de pedras. Quando não tinha as pedras, eles faziam de cercas, de madeira ou de galhos, mas era bem seguro. Então, era um lugar grande, um círculo grande, onde os pastores iam ali e colocavam as suas ovelhas para elas ficarem em um ambiente seguro. E só havia uma porta, e essa porta é onde ficava somente um homem guardando aquelas ovelhas à noite, contra o frio ou contra o que quer que seja. E tinha também o aprisco que o próprio pastor protegia, que era no verão. Então, eles mesmos faziam o seu aprisco e ali só ficava somente o rebanho deles. Então, o próprio pastor cuidava do seu rebanho e ele se afastava e o rebanho entrava. Então, o Senhor fala aqui como a porta, ele representa essa porta. E nós devemos passar por ela e entrar, e é somente por esta porta nós alcançamos um lugar seguro e um abrigo confortável, que é onde o Senhor fala que nós encontraremos passagem. E nós entramos e nós saímos de lá com segurança. Então, o Senhor se coloca nesses 2 tópicos como o bom pastor e como a porta das ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. E só por Ele nós encontramos essa segurança. Amém? E também o 2 agora. Pode ler para nós, irmão Felipe. A fonte da vida abundante. Nos versículos 8 a 10, João 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificando como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Versículo 10. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida. O plano de Deus para nós, Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante a sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar.
Amém. Então o Senhor fala aqui que Ele é a porta, que Ele é a porta que dá vida. Mas Ele também fala dos ladrões e salteadores. Os ladrões e salteadores são duas pessoas diferentes. No caso, os ladrões é aqueles que vinham sorrateiramente para poder roubar a ovelha, ou, né, nos nossos dias de hoje, aquele que vem para poder realmente roubar, destruir, matar, mas ai, me fugiu a palavra. Não, o ladrão ele é o salteador, mas fala também do mercenário. O mercenário era uma pessoa contratada para cuidar das ovelhas, mas ele não era o pastor das ovelhas. Ele era aquele que era contratado para cuidar delas. Então, ele visa a si próprio, ele visa aos seus bens, aos seus fins lucrativos, e ele não ama as ovelhas, ele não tem piedade, ele não tem dó. Se acaso as coisas ficarem feias, ele recua, ele sai fora, mas o Senhor fala que ele não é assim, ele é a vida, e aqui ele faz um contraste. Então, o Senhor sendo a vida, ele tem o amor, a proteção, o cuidado e a vida plena. Já, né, o ladrão, ele tem a destruição e a morte. Amém? O 3, a fonte do amor. Não é? Não, já falei você, né? A irmã Aline? Estou te ouvindo. Ele as conhece bem, as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor, da mesma forma que ele é conhecido como Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou a sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser determinado no relacionamento do nosso Senhor com a santidade, a Santíssima Trindade. Desta forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Amém. Então, ele fala que ele as conhece bem e as ovelhas também as conhecem. Em Jeremias 1,5 ele fala, antes de ser formado no ventre, eu te conheci. Então, ele já conhece, ele já tem um chamado especial e ele sabe, para que ele chamou cada um de nós. Então, ele fala, ele é conhecido das ovelhas e as ovelhas é conhecido dele. Então, ele fala aqui que ele é conhecido do Pai e conhece profundamente as suas ovelhas. Mas embaixo ele fala, a relação com as suas ovelhas é baseada no amor. Então, é com o amor que ele, trata as suas ovelhas, é com amor, é com atenção, é com cuidado especial. E a fonte do amor do Senhor, ela não é apenas atribuída a Deus, a fonte do amor do Senhor não é só atribuída em amor, ele é a própria essência do amor. É dele, está nele, é uma coisa que já é dele, então está no Senhor o amor. E quando nós aproximamos, nós somos transformados como ele. Então, nós passamos a amar, a mudar nosso comportamento, a ter comunhão. E isso, quanto mais nós chegamos mais perto do Senhor, mais afinidade nós temos com Ele, mais Ele nos conhece e nós conhecemos Ele. Deixa eu ver se é só isso. Somente. Então, vamos para a parte 2. Até aqui, tudo bem? Estão entendendo? Não estou muito rápido, não? Só um comentário. Pode fazer. O pastor, esse pastor que se relaciona com as ovelhas, protege, se dirigindo à frente delas, no caminho e livrando-as do perigo. A gente observa no mundo animal que a ovelha é o único animal do reino animal que não tem defesa própria. Você vê, a ovelha, ela não morde como um cachorro para se defender. A ovelha, ela não joga os pés como um cavalo para se defender. A ovelha, Quietinha. ela não bate a cabeça como um boi para se defender. Então, a única pessoa que pode defender a ovelha é o pastor. Por isso que Jesus nos compara com uma ovelha, porque no mundo espiritual, nós não temos defesa. Verdade. Só Jesus que é o caminho,
para nos defender. E o único lugar que a ovelha encontra um bom pastor e encontra uma pastagem verdejante é na com presença Jesus. de Deus, é na palavra de Deus. Através da porta. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Sinopse 1 fala: Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e do amor. 2. A vida abundante. Irmã Carla, pode ler para nós? Está sem revista. Irmã Gláucia? Sim. O conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante. Mencionada pelo nosso Senhor em João 10:3, sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. 2 Coríntios 5:17. Pode colocar para nós, irmão Danilo, 2 Coríntios 5:17. Então, o Senhor preenche também a esfera do corpo, da alma e do espírito, na vida integral. Irmãos, eu queria fazer uma referência para os que gostam de ler. Tem um livro do John Piper que fala Finalmente Vivo, o que acontece quando nós nascemos de novo. Me chamou a atenção. Se alguém se interessar, é um livro muito bom. Amém? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nós deixamos para trás tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Nós nascemos de novo praticamente, nós começamos de novo para agradar o Senhor. E Ele preenche não só a nossa vida física, mas Ele preenche a nossa vida também, o corpo, a alma e o espírito. 1, 2. Então, a nossa vida abundante não é só exterior, mas ela é moral e uma transformação de todo o nosso ser, né? E viver em harmonia com o Senhor, e o Senhor nos ajuda o Espírito Santo que nos direciona a nós mudarmos, né? Porque nós sozinhos nós não conseguimos. Do jeito que nós nascemos, se deixar, cada vez nós ficamos piores e piores e piores. Mas através da Trindade do Senhor, o Espírito Santo de Deus que vem nos transformando e Ele cuida. Eu posso perguntar aqui hoje, quem de nós que já aceitou o Senhor Jesus e continua sendo a mesma pessoa? O seu mesmo comportamento, as suas mesmas palavras, as suas mesmas vestiduras, o seu mesmo eu. Então, eu creio não ter jeito, eu creio que não tem como você ter um encontro com o Senhor e você ser a mesma pessoa. E você não ter feito nenhuma mudança na sua vida, nada. Eu penso que a pessoa fica envergonhada e cada vez, nós que já conhecemos o Senhor, cada vez mais nós vamos querendo ficar melhores na presença do Senhor. Queremos nos apresentar bem perante o nosso Senhor. Nós temos vergonha, eu tenho vergonha de um palavrão, de uma coisa muito feia que a gente antes falava, mas hoje, eu lembro até hoje que nós falávamos... tipo, Nossa Senhora, Ave Maria, né? E nós passou a falar misericórdia. Então, assim, meio que fica feio para nós usando esses mesmos ditados. Então, eu penso que não é bom. E creio que é o Espírito Santo que faz essa transformação na nossa vida. E cada vez mais nós queremos estar com Ele. E queremos estar melhor na presença dEle. Então, Ele faz isso conosco, Ele faz essa mudança na nossa vida e faz nós querermos ser melhores ante a Sua presença. Com relação a isso que a gente está falando, ele é um processo que a própria palavra nos vai dar respaldo para poder entender isso. Que ele é um processo que só acaba com a vida dele, sendo só para mim, né, ou para a igreja. Porque a Bíblia diz que aquele que se considera perfeito já acabou para ela. Então, isso é um processo até a vida dele. Então, sabendo disso, né, essa mudança aí ela vai ocorrer gradativa
Porque tem gente que realmente toma um peso sobre si acerca de algumas mudanças. E às vezes é um peso realmente Fala um para ela fardo. fazer alguma mudança, assim, ter alguma É mudança difícil. assim, em específico, ela fala, poxa, eu não consigo. Mas há de chegar o tempo que vai ocorrer essa mudança e até a vida de Cristo, eu creio que a gente passará por essa transformação aí e nós vamos nos enquadrar Toda mudança não é fácil, seja em qualquer área que for. É difícil, não é fácil você passar por nenhuma transformação, você querer um renovo. Mas o Espírito do Senhor faz com que, ele fala, né? O Senhor fala, meu fardo é leve. Então, assim, nós às vezes colocamos o peso, mas não é difícil servir ao Senhor. Difícil é agradar pessoas, difícil é fazer a vontade do homem. Mas o Senhor não, agradar o Senhor não é difícil. O homem coloca com que fosse difícil, com que seja difícil, mas não é. Bom é poder servir o Senhor. Tem uma passagem que fala que, como é que é? A Leia, de vez em quando fala para mim, tipo, cair nas mãos do Senhor é... Davi fala. Então, na mão do Senhor é melhor do que na mão do homem, é muito difícil. Deixa eu ver, onde é que nós parou? 2? A vida abundante também influencia a família, é essa, né? Vamos, irmão Clóvis, consegue ler? Não sei se eu consigo escutar daí, o senhor está longe. Oi, né? Sim. A vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro, apavorado, perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. E não se referiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange aos nossos familiares. Amém, louvado é o nome do Senhor. Aqui fala, né, da passagem desse carcereiro e que pela fé ele alcançaria a família dele. Mas eu penso não ter como nós, fora a fé, que já é importante, que nós devemos basear nisso, você ser um exemplo. Você sendo um exemplo para a sua família, um exemplo vivo de fé, de atitude, de comportamento, de testemunho. Ele vai querer isso para a sua vida. Ele vai querer essa mudança, ele vai querer saber o que aconteceu, por que desse comportamento. E acaba que nós, devido à nossa maneira, ao nosso comportamento, nós influenciamos os nossos que estão perto de nós a querer isso, a querer ver essa mudança. Falar assim, que paz é essa? Que alegria é essa? Porque o crente, a pessoa que tem o Senhor, ela sente uma paz, ela sente uma alegria, ela sente um gozo, que o que está do seu lado e não conhece isso, ele quer saber, ele quer entender. E eu penso que não tem outra forma de você ajudar a sua família a conhecer a Cristo, a não ser pelo seu testemunho vivo. Ele vê o seu comportamento e fala assim, nossa, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Onde você foi? Como você encontrou isso? Sabe, assim a pessoa fica curiosa e devido a isso você vai levando a sua família, você vai levando para os trabalhos da igreja, porque você começa a frequentar outros lugares, você começa a conhecer outro tipo de pessoa, você começa a ter um comportamento novo e você acaba levando a sua família, principalmente se for um homem, né? Ou a mulher que seja, primeiro ela começa levando os seus filhos, depois o esposo quer saber, e os amigos, e vai indo. Então, eu penso ser essa influência que o Senhor nos coloca e você acaba contagiando os que estão perto de você, para que você é um novo ser, você é uma nova pessoa, e devido a isso você acaba salvando toda a sua família e alguns amigos. Não é fácil, né? Todo o comportamento, toda mudança é um processo, é difícil, mas não é impossível. Então, aqui, pela fé desse carcereiro, Paulo fala que a família dele também ia ser alcançada. Então, e outra coisa, nós não podemos impor isso a ninguém. A pessoa, ela vai ver, muitas das vezes você fica, não, você tem que mudar, você tem que ser assim, não, você precisa mudar esse comportamento. Não é você que faz.
Não é nós que fazemos, não é nós que colocamos esse peso, esse fardo de querer que a pessoa mude de uma hora para outra. Não, isso vem do Senhor. Isso vem do seu comportamento e isso vem com o tempo. Às vezes leva anos, às vezes é no outro dia. Eu me lembro que quando realmente eu senti a presença do Senhor, eu estava sozinha. Não, eu falo que, né, fora dos meus pais, eu já era casada, mas aquele chamado que todo mundo sente, que você se entrega e você chora e você se joga, eu estava sozinha. E eu falei com o Senhor, eu falei, eu vou e eu nunca mais vou sair, mas eu quero que o meu esposo venha comigo, Senhor. E isso aconteceu, então às vezes acontece junto, às vezes acontece separadamente, às vezes leva anos para a sua família vir, às vezes, né, você nem vê essa conversão, mas o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E você não pode sujegar essa outra pessoa. Não, vamos, você precisa. Não é por força e nem por violência, né? Mas é com a graça do Senhor e o Espírito Santo sabe o momento certo de cada um. Você intercede e o Senhor faz. Amém? Meu tablet está apagando aqui, peraí. Número 3, as diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Já achou a sua revista, Marcaro? Amém. Já nós. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, e por isso devolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Está em João 14:27 e Romanos 5:1. A prática do amor, João 13:34-35, a vida em unidade, Salmo 133, Gálatas 5:13-15, o cultivo da esperança, Romanos 5:5, a perseverança na paciência, Lucas 21:19 e Romanos 5:4. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Amém. Então, a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões. Então, se você tem paz no Senhor, você é uma pessoa que descansa nele. Em Provérbios 10:22 fala assim: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Então, com o Senhor, nós somos abençoados. Nós temos paz, nós temos tranquilidade, amor, esperança. E em contraste disso, né, quem não tem essa paz, esse Senhor que nos proporciona tudo isso, ele não tem a paz, ele é inquieto, ele não tem amor, ele vive em outro mundo, no qual nós já deixamos para trás. Então, é o contrário de tudo isso que nós temos com o Senhor, essa riqueza. A pessoa que não teve esse encontro com o Senhor, ela é o contrário, ela não tem essa paz, ela não tem, eles são inquietos, eles têm uma outra forma de pensamento, uma outra forma de comportamento. Eu marquei alguns versículos, deixa eu ver. João 14:27, Danilo. João 13, não, vou falar um por vez aqui. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O João também 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos amei. E Gálatas 5, 13, 15. Gálatas 5, 13, 15. Porque vos, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, vos maldeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros.
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Era até qual? Já foi. Então era só isso. Algum comentário? Quer fazer? Sim. Então é isso. Então nós devemos se compadecer uns dos outros e viver em amor e união e cultivar a presença do Senhor, a alegria, a perseverança, aquilo que Ele nos proporciona. Nós devemos apegar a isso, porque é bênção para a nossa vida. Eu achava que vida e abundância já era o máximo da bênção, vida e abundância. Mas aqui abrange muitas coisas. No subtítulo aqui que a gente leu, diversas bênçãos provenientes da vida em abundância, ou seja, existem bênçãos inseridas na vida em abundância, que para mim já era uma coisa espetacular. E agora, diversas bênçãos, ou seja, dentro disso a gente ainda usufrui, a gente ainda aproveita de coisas, de bênçãos. Como é que pode? Nós servimos ao Senhor e Ele nos proporciona as diversas bênçãos. Antes, ele fala no começo lá que a gente nem imaginávamos que Ele poderia preencher, mas Ele preenche. Então, tem coisas que você nem imagina e Ele faz, sem nós sabermos, mas Ele faz. 3. Antes do 3 tem a sinopse. Né? Sinopse 2 fala assim, a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma, do espírito do ser humano. Amém. Louvado o nome do Senhor. Número 3. Número 3 fala, o que identifica a vida abundante? Vamos lá. Irmã Idalice, lê pra gente. A alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu em Tessalonicenses, exortando, regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. No Antigo Testamento, Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8,10. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22. Em Provérbio, o sábio diz que a alegria é o bom remédio. Provérbios 17:22. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. Em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. Então, você ter paz e você tem uma vida cheia de vigor. Olha como é importante. Eu queria colocar 2 versículos também, que está aí, 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre, não sede sempre alegres. E Neemias 8:10. Neemias 8:10. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada proporcionado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, não entristeçais. Né? Tem mais um versículo, coloca aí, Danilo, depois eu vou ler. É 2 Coríntios 4:8-9. Então, tem aqueles irmãos que tá sempre triste. Entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, entre mês, sai mês. Você vê a expressão do irmão, ele é a mesma. Ele não tem um sorriso, ele não se alegra, ele não te cumprimenta com a paz do Senhor. Ele é uma pessoa que não é alegre, não é feliz, não faz questão de ser também. Por mais que você vá toda vez falar com a pessoa, ele está sempre igual. Então, não é isso que o Senhor nos recomenda. E o Senhor fala, regozijai-vos sempre. Sede alegre, sede feliz, porque nós temos a vida abundante no Senhor. Nós somos felizes porque nós temos a paz, não precisa mais nada. Nós temos a paz, então isso para nós é o suficiente para você se alegrar. Não estou falando que você tem que viver sorrindo 24 horas. Não, nós temos as nossas fases, mas entra ano e sai ano, você está igualzinho, você não dá um sorriso, não cumprimenta com a paz do Senhor,
você não é uma pessoa alegre e feliz em nada. Às vezes você é só quando você é proporcionado alguma bênção, alguma outra coisa assim. Mas e a paz de Cristo que habita em nós? E a alegria, e a atitude, o amor que o Senhor nos concedeu, e a sua família que está bem, e que você está em pé. Às vezes você fala assim, eu não tenho com que me alegrar. Visita um doente. Vai fazer uma visita embaixo de uma ponte. Vai ter um filho na UTI, que só uma mãe sabe. Então você tem motivo sim para se alegrar. Então nós devemos ser uma pessoa regozijante, isso daí alegra o Senhor. Não tem como você estar no Senhor e você não ser uma pessoa feliz, você não ser uma pessoa alegre. Inclusive, Você tem paz. O autor nos dá brecha para pensar o contrário disso, porque ele bota aqui, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus. Ou seja, se acontecer algo ao contrário disso, logo, e vive uma vida abundante. Ou seja, ele está dizendo o quê? Isso faz parte da identidade de quem vive um relacionamento com Deus. Logo, quem vive carrancudo, fechado, não tem relacionamento com Deus, segundo o autor. E ele tem motivo para ser assim? O ano inteiro, ano após ano, desde quando você conheceu a pessoa não tem uma atitude de alegria, de sorriso, de cumplicidade, nada para oferecer, nada para agradecer a Deus, não tem condições. Não, eu falei, tem as nossas fases, mas... Mas a gente nunca pode negligenciar ou julgar porque a pessoa não está num bom dia. Exatamente, não é isso. Não todos os dias, porque tem gente que realmente, todos os dias não dá um sorriso, não cumprimenta, mas tem dias que são difíceis. Não, mas isso aqui na revista, é porque a gente está querendo separar, mas ele está dizendo no modo geral. Óbvio que a gente vai ter nossos dias ruins. Eu tenho dias ruins, as aflições. Mas de modo geral, se a pessoa que é assim, vive assim, entendeu? A pessoa que vive assim, a gente tem nossos dias ruins. Eu falei ano após ano. Na verdade, sabe assim, ela não vai pensar assim, olha aquela que está no carro, não, ela fala assim, olha aquela que está passando um dia mal. Aham. Porque às vezes a gente entra na igreja, eu falo por mim mesmo, vem porque quer alguma alegria, mas como até mesmo às vezes a gente está tão angustiado, tão entristecido, que a gente vem por vir. Não entra nada no coração, a gente não consegue louvar a Deus, e vai embora para casa. Não estou falando que a palavra não foi boa, não, às vezes Deus fala, mas você está com o coração tão triste e angustiado que você não consegue abrir o coração para ouvir o que Deus tem para falar. Não é isso. Isso é muito triste. Aham. Muito triste, exatamente. Observa um personagem bíblico, Jó. Jó ele teve essas abundâncias, tanto no financeiro quanto na angústia. Porém, ele com a sua própria boca, ele confessou e disse, Deus não deu, Deus tirou, mas bendito é o nome do Senhor. Mas ele teve momentos difíceis, né? Ele teve Não. momentos de tristeza. E no momento de tristeza foi onde mais ele glorificou o nome do Senhor. Então isso significa que uma abundância espiritual é muito mais importante do que uma abundância financeira. De finança, Não, mas você imagina o testemunho que você dá para um não cristão. Você sendo uma pessoa carrancuda, você está sempre de mau humor, você não cumprimenta nem com bom dia o seu vizinho, você está sempre daquele jeito. Então, você não consegue ganhar o seu vizinho. Ele fala, mas que religião é essa que esse homem segue, que essa mulher segue, que a pessoa está sempre frustrada, sempre de mau humor, sempre... Então, é o testemunho. Você precisa ser uma pessoa feliz se você quer ganhar alguma alma para o Senhor. É a sua aparência, a sua alegria no Senhor. O Senhor fala que nós somos alegres, felizes, porque nós temos a paz dEle. Então, não é por falta de dinheiro. Claro que dói, é difícil, mas não é por isso. A nossa paz vai além disso. Excede as nossas coisas materiais, é espiritual, é aquela paz que mesmo que nem Paulo falou, se eu não tiver nada, eu sei viver em todas as circunstâncias. Então, assim, você chora, mas depois você levanta, né? Você se entristece, mas depois você se alegra. Olha lá aquele versículo lá. Sim, 2 Coríntios 4:8 fala assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
Então, nós temos o Senhor, nós devemos ter um comportamento diferente de outras pessoas lá fora. Então, que tem que, logo de um tempinho em casa, escuta aquele hino 302. Qual é? Amor puro e sem cante. Ah, não, sei qual é. Não, esse aqui. É muito difícil falar com a boca. Esse versículo ele é bem explicativo, porque ele está dizendo o antes, ou Danilo, é o 8? É, o 8. Ele fala lá, ó, Oito. perseguidos. Não, Mas só não. não, o 8. Põe o 8. Ele fala, em tudo somos atribulados. Todo mundo é atribulado, mas não angustiado. Ele está dizendo, você não pode mostrar sua fraqueza para os outros, você chora em casa. Perplexos, mas não desanimados. Não pode parar. A característica é o quê? Você está destruído, você está triste, mas a pessoa vai e está tudo bem, não, está tudo. Porque a mulher, quando ela perdeu o filho dela, estava morto, e Jesus, como a senhora está? Ela falou, vai, tudo bem. Porque eles não podiam fazer nada. Uhum. Então, às vezes a gente pergunta para a pessoa só tem desgraça para falar, tá tudo ruim, não tem dinheiro, tá? Só murmurando. Então, eles nunca têm uma palavra de vitória. E igual o pastor falou, Jó ele adorou, porque a adoração não é um sentimento. Ela é uma questão de ordem. Você tem que adorar. Sim. Não sente para adorar. Marina, só esse texto aí, ó, ele é bem claro, porque em tudo somos atribulados. Essa tribulação aí, ela é externa, mas angustiado é interno. O coração, ele se angustia, ele fica angustiado, e através do coração angustiado, ele manda sinal para a alma se abate, o espírito se entristece e o corpo morre. Então, essa tribulação, ela vem, você consegue sair dessa tribulação. Mas essa palavra angustiada e quando está angustiado, isso é um perigo. Esse é um perigo. Esse aí você tem que correr mesmo para o... É por isso que ele Se livrar, falou, né? todos nós somos atribulados, mas não deixe isso te abater. Aí tem que, quando está angustiado, ele tem que correr para os pés do Quando tá mestre. angustiado. Tem que cantar, tem que Eu acho que a só isso. angústia ela é uma coisa tão dolorida que esse negócio que o senhor falou. Se não falar, não, espera, eu tenho um Deus, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que buscar Ele, para que Ele é a minha paz. Mas só vai. Eu acho que Abaixo. uma coisa vai Hã? levando a outra. Eu acho que essa angústia estava no coração de Caim, quando ele pecou contra Deus. Ele já estava angustiado. Não, que Deus me livre, daí é morte já. A pessoa está angustiada, ele está ao ponto do fracasso. Deus De deu uma morte. chance para ele recuperar, depressão, mas né? ele não quis. Então ele caiu. Davi estava angustiado. A única coisa que leva à profunda depressão é essa palavra aí, angustiada. É um passo que vai por dúvida. Eu acho que eu nunca falei, eu tô Creio que ele tem que estar igual Porque para eu sei que a palavra ainda que a é figueira não falar, dê eu tô fruto, que não haja animais nem nada, contudo eu me alegrarei. Qualquer situação que a gente Tem que tentar se ver. alegrar. Exatamente. Mas eu quero Não, você se entristece, mas depois você volta. Por isso que é muito importante que eu falo que as pessoas... O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao Por isso amanhecer. que eu falei que a gente não pode negligenciar, não pode julgar. Por exemplo, hoje fulano estava terrivelmente triste, não deu um sorriso. Você Não pode. Não pode. As aflições são muitas. Cada um tem sua dor, né? É verdade. O que é o louvor? Nada mais é do que a palavra cantada, pelo menos deveria ser. Na maioria das vezes, então quase todas as vezes. E por isso que eu acho que as pessoas não podem banalizar quando vão louvar, porque elas têm que entender que elas estão louvando isso a Deus. E elas estão falando isso para Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Você tem certeza que você está declarando isso de todo o teu coração e teria que ser no mínimo verdade. E será que a gente faz isso mesmo? Realmente saber o que significa. O que significa? É Então, triste, é muito né? importante a gente atentar ao que nós louvamos ao Senhor. Declararmos isso com a nossa boca. Ainda que a figueira não floresça. Vamos para mais uma parte, que é o número 2, fala gratidão por tudo. Ó, isso é importante. Vamos ver, irmão Francisco? Lê pra gente. A segurança. Não, gratidão por tudo, número 2. Subtópico 2 do 3. Deixa eu... Não? Gratidão por tudo.
Gratidão é a virtude cristã que revela a humildade de Deus. Ao mesmo tempo, a dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece nas nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois, em Deus, nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graça em tudo. Efésios 5:20, Colossenses 3:17. Então, a vida abundante é o lugar, né? No lugar de murmurar e reclamar, nós devemos agradecer. Então, é aqui onde que eu falei que a gente deve mudar o nosso vocabulário também. Então, em vez de você murmurar sempre, você ser grato. Você sempre está agradecendo. Nós temos muito disso. Às vezes, você está murmurando, mas você nem vê que é uma murmuração. Você está, sei lá, né, usando um outro tipo de vocabulário e ali, angustiado. Muitas das vezes eu já peguei meu esposo e falar, para de murmurar. Eu falei, é murmurar? Tipo assim, sabe? É uma coisa que acontece voluntariamente, mas nós devemos estar atentos a isso também. Tipo, nossa, né, o povo do deserto murmurava muito e eles sofreram grande pena. Então, quanto mais murmura, mais sofre, é mesmo. 1 Tessalonicenses 5:18, por favor, Danilo. Dando sempre graça por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em 1 Tessalonicenses 5:18 é em tudo dai graça, porque É isso mesmo. Deus em Cristo Jesus para conosco. E, deixa eu ver, Colossenses 3:17, por favor. Não, Colossenses. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então, tudo por ele, para ele. Fazei de coração, fazei em nome do Senhor Jesus. A senhora falou a respeito disso aí, eu acho que me identifiquei porque eu me vi muito, essa deve ser igual a mim. Há uma máxima com relação a essa questão de murmurar. Não há ninguém nessa sala, nesse quadrante aqui todinho que a gente está, o Richmond, falando dos crentes, né, que não faça, entre aspas, murmuração. Não existe, não tem como. Quando a gente se refere a murmurador, é a pessoa que vive nessa prática. Eu sou uma pessoa que eu reclamo muito das coisas. Não de tudo, mas eu reclamo muito das coisas. E para muitas pessoas isso parece ser uma pessoa que está murmurando, mas não. É igual você falou, é involuntário. É tipo... Já pegou mania, já. Se eu conversar 5 minutos, depois de a aula aqui com uma pessoa, eu consigo fazer a pessoa, entre aspas, murmurar de alguma coisa. Então a gente tem que tomar até influência. Cuidado. Não é que... Não existe ninguém que vai ser sempre positivo em todas as coisas. Não tem como. A gente vai fazer isso, vai cometer isso, sabe? Só que o que ele está dizendo aqui? Para a gente não ser uma prática. Isso, uma pessoa que só vive fazendo isso. Ela vê o lado ruim de tudo, para tudo. Então, isso é a murmuração de fato. Não é tipo você viver o tempo todo falando, tipo, você sei lá, se machucou de uma forma que era inevitável. Você vai reclamar. Não tem jeito, você vai falar, meu Deus, poxa, dei mole. Não era para ter feito isso, não era para... Acabei sendo negligente. Não tem jeito, é inevitável. Então, assim, a gente não deve continuar na prática, né? Viver fazendo isso. Isso aí realmente é um hábito. Quanto mais você faz, porque você está vivendo essa prática, mais você vai fazer. E aí você não vai ver lado bom em nada. E quem nos ajuda? É a família e os amigos. Vigia aí, para. Então, outro dia eu ainda falei, tipo, é eles que nos ajudam a estar no caminho reto. Então, muitas das vezes você não vê fazendo, mas seu marido está vendo. Sua esposa está vendo, seu filho está vendo. Fala, opa, né? Tipo, aqui não. Daí você vai tentando se endireitar, vai tentando corrigir coisinhas que você acha que não tem nada a ver. Tipo, não foi nada. Na época de Israel, a
eles ainda batiam na tecla que não estava bom. Então a palavra murmuração significa você ringe por dentro, você rosna por dentro querendo atacar. Qual que era o ponto principal deles? Queria maná? Deus dava. Queria as codornas? Deus dava. Queria água? Fez até Moisés perder a paz tocando na rocha para poder servir água. Mas o povo ainda queria mais daquilo que não estava Nunca está satisfeito. contente com o que Deus dava. Então, assim, se nós, eu sei que cada um de nós temos uma necessidade de expressar, mas vamos a um termo bem tranquilo aqui. Se Deus ele já nos deu fôlego de vida, se Deus já nos deu a saúde, conforme aqui Atos 16 de Paulo e Silas, na lição que está, se Deus já promoveu uma situação para poder salvar a família daquele carcereiro, trouxe para a presença de Deus, se nossos filhos estão com saúde, se a nossa casa não tem muito para poder nós querer esbanjar, mas nós temos aquilo que é necessário. Por que nós temos que reclamar e às vezes, conforme diz o salmista, ele vê a prosperidade do outro, os pés quase que se escorregam. Por que nós temos que se entristecer com Deus porque nós não temos o que o outro tem? Né? Então, assim, a murmuração que mais afeta a nossa comunhão com Deus é você, sabendo que Deus te deu, que Deus cuidou, que Deus te fez, você ainda está martelando. Tanto é que o povo, eles queriam tanto, estava com a barriga cheia, porque Deus proveu o maná, e eles queriam tanto que eles queriam pegar mais e levar para a sua tenda. Então, para Deus é a quantia certa, é no momento certo. E a abominação de falar de voltar para trás. E de recuar, querer voltar para o Egito por causa da cebola. Causa da cebola. E a maior tristeza de Deus pelo povo não é porque eles estavam reclamando só por causa de encher a barriga. Era também, mas eles estavam reclamando sem saber. Porque o maná, ele não era só para encher a barriga. Ele não deixava o povo ter diarreia, porque era muito quente, então o maná ele era próprio para eles não ter problema digestivo. Não era para eles desidratar, ele era um mantimento completo. Então o povo não tinha. É interessante que Deus não deu só, que às vezes talvez alguém possa ler e achar que só foi naquele dia. Não, até quando eles chegaram perto de Jericó, o maná ainda caía. Então o povo, o que isso que entristecia Deus, que eles reclamavam sem saber. Então o que entristece a vida é isso, a gente reclama. Não sabe de nada. Sem saber de nada. Às vezes você está falando, nossa, eu queria tanto que desse certo para me comprar, sei lá, um carro, e não deu certo. Não, mas e começa a pecar, e Deus está te dando um livramento, às vezes poderia acontecer alguma coisa lá na frente, e é isso que a gente, igual você falou, não tem motivo algum para falar um A, nada, não tem motivo. E o interessante dessa parte que você falou, sobre ser grato, que ele está dando exemplo a nós, eu lembrei de Jesus. Olha para você ver, a ingratidão e a falta de conhecimento. Os discípulos andando do lado de Jesus contando para eles, conversando com eles, ele nem falou que, mas eles reconheceram Jesus no quê? Quando ele falou, Pai, graças te dou pelo alimento. Aí agradeceu. Então qual é o nosso exemplo que a gente pode deixar? Reclamões ou pessoas que sempre agradecem? Porque quando sair, fala, quem é Ari? Nossa, Ari é uma pessoa que sempre agradeceu o Senhor, mesmo se ela não tiver. Então acho que essa questão de ser grato é muito importante. Mãe. 1 Timóteo 6:8. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Muita gente acha que contente é estar feliz, sorriso, porque a gente acha que contente é estar feliz. E não, na verdade o contente vem do verbo contentar. É você estar contente, é você estar satisfeito com a sua comida e o seu vestuário, que quem provê é Deus. Então, o contente não é um sorriso no rosto, é do verbo contentar. E tem outra passagem que ele fala que não é para nós. Estar satisfeito, contentar. Contentar é estar satisfeito. Eu estou contente.
E tem outra passagem que ele fala que não é para a gente nem se preocupar nem com a comida e nem com a vestimenta, que ele cuida de nós. Né? Então, assim, é desnecessário. Uhum. Então, a gratidão por tudo nos ajuda a viver com mais alegria e paz. Então, nós devemos reconhecer as bênçãos do Senhor, as bênçãos diárias, né? Valorizar as coisas simples, ser generoso, orar, meditar e evitar comparações. Eu acho que uma coisa aqui muito chata, uma coisa que deixa a pessoa também muito, né, é a comparação. Ai, fulano, não sei o quê. Fulano. Isso aí também não. Uma passagem muito interessante. Quando os discípulos de Emaús estavam a caminho, quando Jesus aparece, eles estavam murmurando, reclamando. E aí eles ficaram cegos. Fala que, né, Jesus tampou a visão, Deus tampou a visão deles para que eles não vissem que era Jesus. E eles, por quê? A murmuração às vezes não cega. Deus não secou não porque Deus quis, mas Não. o coração dele já estava. Sim, porque não era momento também deles verem que era Jesus. Porque às vezes a murmuração nos cega. A gente não consegue ver os planos de Deus para as nossas vidas. Porque você murmura tanto que você não consegue ver o que Deus tem feito, o que Deus já fez também. E outra, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Você murmura, você está se contaminando. Exatamente. Tanta gente tem uns 10 dedinhos, meu marido só tem 9. E é alegre, e é feliz. Então, vamos nos contentar com as pequenas coisas, entendeu? Oi, irmão, pode falar. Ah. O pastor estava falando da questão da murmuração. O povo, eles tinham de tudo que Deus dava para eles, e eles se lembravam do Egito, né? Queria voltar. E conosco não é diferente, não. Você começa a murmurar e chega até um certo ponto que você começa a querer regredir e realmente voltar às velhas práticas. Porque você vai voltar às velhas práticas, vai pensando que lá você vai conseguir êxito naquilo que você quer ter. Sobre o versículo que ela leu, sobre o estar contente, satisfeito, eu sempre fico meditando a respeito do que a gente vive, né, no mundo que a gente vive, que ele nos impulsiona a querer mais. A gente vive num mundo competitivo, Cada dia mais. consumista. Se a gente chega na América, todo mundo aqui tem Highlander, ninguém quer andar de Fusca, né? Então, assim, a gente é muito difícil hoje você estar contente e satisfeito. As redes sociais, elas nos obrigam a você estar no próprio nível. Então, assim, a gente está meio que perdido, a gente quer mais. A gente tem 2 carros, a gente quer 3, a gente quer 4, a gente quer uma casa melhor, depois um apartamento, tipo assim, a gente não está satisfeito, a verdade é essa. Mas isso não é errado. Não, eu estou dizendo assim, ó, não é um perigo para nós. É uma linha muito... Ainda mais na rede social. Nós nunca está contente com nada, não está perfeito com nada. Nós É estamos em verdade. 2000, nós é 4. Você tem, você já... Porque você Você quer seguir a média. Esse pessoal é que nem andar devagar na freeway. A média é correr. Se você vai devagarzinho, você está atrapalhando. Você está... Às vezes você quer competir e acha que é um preguiçoso, aí preguiçoso não acredita que ele é. Eu acho assim, que tem prova, tem as coisas boas, você trabalha e corre atrás. Cada um conquistando o seu. Amém. Glória a Deus. Vamos embora passar, senão não termino, gente. Peraí. O meu ex-patrão, o mais 10 do eles é 2 patrões. Se um comprava um carro, do acordo, o outro comprava um carro da mesma coisa. É desse jeito. Então vamos ver o número 3. Irmão Genivaldo. Só bem rapidinho aqui. Eu lá em São Paulo, eu trabalhava com condomínio e eu fazia padaria na casa de um rapaz lá. Assim, ele era bem financeiramente. Agora, esses dias, ele me ligou e perguntou para mim se não tinha como eu mandar um iPhone para ele. Aí eu peguei e falei assim, não é fácil, eu mando um iPhone, é perigoso roubar. Aí ele pegou e falou assim, não rapaz, larga a mão de ser conjunto, você está na América agora. Olha! Aí eu analisei, eu trabalhava no dia inteiro para ele assim, para ganhar lá na época era R$60 por dia, escalando buraco, fazendo mão cheia de calo. Aí agora, olha a visão, agora ele olhou, viu que eu estou na América, e ele acha assim que está caindo no ar.
A pergunta é, quem aqui nunca... As 4 estações da dinheiro. Quem aqui nunca alguém mandou uma mensagem para você pedindo alguma coisa aqui? Que maravilha. Amém? Bora, gente. Irmão Genivaldo, lê pra gente o 3. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver. Vida no Espírito, vida de oração. Quero ter me Na vida perdido. abundante, o Espírito Santo É isso mesmo. preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito Santo. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar, em todo o tempo. Orar sem cessar. Em todo o tempo, precisamos reconhecer que na rotina de nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar, perseverar em oração. Para termos uma vida plena, né? Nós precisamos ter uma vida de oração. Irmão Danilo, pode colocar Lucas 3,16? Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Espírito Santo aqui também, ele é, né, comparado ao fogo. Então, como nós devemos relacionar com ele e não deixar, né, não sufocar e não apagar a ação dele nas nossas vidas. Então, ele precisa de nós para nós podermos fazer a vontade do Senhor. Então, não extinga o Espírito, não apague o fogo, né, que há em você, que o Senhor colocou, a sua chamada, né, a vocação. Então, não extinga o Espírito Santo. O Espírito é quem nos ajuda, quem nos direciona, quem nos proporciona o caminho que nós devemos seguir, a andar conforme a vontade do Senhor. Sem Ele, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, assim, que nós possamos não deixar que essa chama se apague em nós, que nós possamos atender à vontade do Senhor, né, quando Ele nos chamar, para que Ele nos chamar. Então, nós devemos, para que isso não se apague, nós devemos ter uma vida de oração, uma vida, né, em comunhão com o Senhor, meditar na palavra. Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim: orar sem cessar. Em Colossenses 4,2 fala: perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Então, para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, nós possamos estar com a vida em oração, para que o Espírito Santo venha trabalhar junto de nós. Algum comentário? Alguém? Eu quero agradecer a minha oportunidade. E a sinopse 3 fala... Eu já li? A sinopse 3 fala: o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito. Amém? Então tem a conclusão aqui, vou passar para quem é devido. Posso fazer? Posso ler? Então fala assim: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada, podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria, gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele, como Salvador e Senhor. Então, o relacionamento, né, com o Espírito, com o Senhor, é a bênção das nossas vidas. Que o Senhor venha cada dia mais nos abençoar e nós possamos, né, seguir essa linha que Ele nos proporcionou de estarmos debaixo das suas bênçãos, porque Ele é o nosso bom pastor. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade.